Equipe alvinegra, Kleber, que estreia nesse fim de semana contra o Atlético Goianiense. Silvinho acompanhou o jogo das tribunas ontem. O Silvinho é um cara de boas ideias. O Silvinho, até o GE deu uma colher de chá aí e lembrou de um programa que eu fiz com ele há algum tempo, um podcast que eu fiz com ele há algum tempo. Ele estava morando em Portugal tal, e pensando na carreira. Eu acho que ele é um cara, assim, de boas ideias. Uma experiência razoável em comissão técnica. De razoável para... A experiência é boa. Quando eu digo razoável, é assim, um cara que trabalhou na Inter de Milão, na seleção brasileira, eu acho que é uma experiência bem interessante, com técnicos interessantes. Aquela passagem relâmpago do Lyon, claro que dá uma falta de sequência, de confiança, mas acho que é uma... eu tenho certeza que muita gente dirá que ele não foi a primeira, que ele não foi a segunda opção do Corinthians, mas ele é a opção do momento, ele é o cara do momento. Não sei o que vai acontecer, obviamente que eu não sei o que vai acontecer. Acho que a fome do Silvinho, com alguma juventude do elenco do Corinthians, com as necessidades que eles vão ter de estar muito fortes ali para superar dificuldades, para superar o elenco, para superar a falta de grana para contratar. É difícil, viu, André, você fazer uma previsão. No futebol de São Paulo, entra no Campeonato Brasileiro o São Paulo e o Palmeiras assim, aí depois você vai ter Bragantino, Santos e Corinthians mais ou menos assim. Não de camisa, de elenco. Eles estão muito iguais. E na questão da Sul-Americana, já naquela oportunidade eu não entendi direito a opção que o Corinthians fez de não levar o time principal para o Uruguai. Podia até ter perdido o jogo, mas eu acho que ele já foi derrotado, entendeu? Ele já foi dizendo que não dava e você vê como é que é futebol, né? Olha, eu acho que independentemente do técnico, podia ser o Guardiola, o assunto principal do Corinthians é a posição do elenco, né? Ele foi avaliado no ranking do GE como o 9º melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Eu, por exemplo, tenho dúvida se o Corinthians é melhor que o Santos. Tenho muita dúvida se o Santos, pela base que tem, pelo Marinho, mas enfim, na avaliação do GE o Corinthians ficou em 9º. Ou seja, é um elenco que parte com uma perspectiva assim de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que não muda muito. Eu vejo o América, por exemplo, mais na rabeira que o Corinthians, mas hoje o América joga melhor do que o Corinthians. O América hoje é um time melhor que o time do Corinthians. Ou não, Paulo? Taticamente, o time do América é muito bom, né? Individualmente, já não é tanto. Eu acho que o Corinthians tem jogadores individualmente melhores do que do América. Mas, coletivamente, o time do América é muito bom, né? O trabalho que o Lisca faz é excelente. Falando sobre o Silvinho, eu, como a maioria, eu também não conheço o trabalho dele, né? Ele foi muito auxiliar, e a gente falava de auxiliar, né? Quando veio o Domi para o Flamengo, a gente sempre comentava sobre isso. Mas eu acho uma boa tirada, viu? Uma boa ideia, André, porque o conhecimento que ele tem de futebol, né? O estudo, eu acho importantíssimo. Ele traz o Doriva, que já foi treinador, já foi vitorioso em alguns lugares, conhece muito bem, né, os times paulistas. O próprio Silvinho conhece muito, né, o Corinthians, me fez sofrer, né, 2 títulos que eu disputei contra ele, contra o Corinthians eu perdi, e sempre para poucos, né, o Silvinho ganhou de mim, mas é um cara estudioso que... O que você tá rindo, André? Não, da sua humildade. Da sua humildade. Tá bom, Gabigol. Não, ele ganhou 2, pô. Eu falo as verdades, eu conto as minhas derrotas. Ele me atropelou em 2 títulos, mas é um cara que estudou muito. Só que aí a gente tem que saber, quando a gente tem muito conteúdo, André, se a gente consegue passar esse conteúdo pro elenco, né, pro time. Tem muito treinador com muito conteúdo, né, muita coisa que aprendeu, mas não consegue transmitir isso para a metodologia do trabalho, do dia a dia, pelo esquema tático. Tem treinador que tem pouco conteúdo, mas consegue passar todo esse conhecimento que ele tem para os atletas. Eu acho que o Silvinho ganha muito com a vinda do Doriva junto, porque é um cara que já trabalhou muito nesse aspecto. Eu acredito, como você falou, 9º, 8º, 7º ali, 7º a 10º, eu acho que o Corinthians vai disputar essas posições. Aguardemos. Fala, Serginho. É que eu achei engraçada essa frase, né? A gente não conhece o trabalho do Silvinho, né? Vamos lá, gente. Nem o Silvinho conhece o trabalho dele, né? Porque ele praticamente não começou.
né? A experiência dele no Lyon é uma experiência que não funcionou já de cara, e ele, como auxiliar, sempre é o auxiliar, né? Então, assim, o Silvinho é um jovem treinador que tem ali, que tem estudo, que tem vivência, sabe se expressar, quer dizer, ele tem ali, digamos, os predicados para ser um grande treinador, mas ele não tem trabalho algum, né? Então, é um ponto de interrogação enorme. E acho que o GE deu ali o 9º elenco. Acho que no meu grid de largada, que o Kleber gostou, eu coloquei o Corinthians em 10º. Né? Eu acho que o Corinthians larga em 10º. Só que é um 10º que, se der algo um pouquinho certo, se o Silvinho conseguir transformar esse grupo de jogador numa equipe, numa boa equipe, e dá para fazer isso. Eu acho que o Corinthians está entregando como equipe menos do que o seu elenco. Eu acho que dava para ser melhor, né? E rapidamente ele vai para a zona de Libertadores. Agora, se der uma desandada no trabalho, ele rapidamente vai lá brigar para o rebaixamento. Então, ele começa em 10º, mas tem que ver para onde que está apontada a setinha, né? E é isso que a gente vai ver durante o campeonato. O Corinthians hoje, se tivesse que apostar, a gente teria que apostar, e fosse loteria esportiva, em triplo, né? Não dá para saber se vai ser um Corinthians brigando por vaga de Libertadores ou um Corinthians brigando para não cair. Nesse momento, até por ter um treinador que a gente não conhece e que ele não se conhece ainda, né? Então, acho que veremos o que vai dar. E o planejamento na Sul-Americana, né, realmente, assim, ó, se demonstrou completamente equivocado. Bom, o Bahia perdeu para o Montevideo City, está eliminado da competição, é assunto para o Thiago Mastroianni.